Então, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está acompanhando aí de casa. A gente vai continuar hoje os estudos da cinética química. Então, vamos falar, a gente viu na aula passada, né, o efeito da concentração, né, na velocidade da reação, e a gente vai continuar estudando os efeitos e é isso. Então, vamos lá. Aluninhos, agora a gente vai analisar o aspecto matemático da influência da concentração. Combinado? Primeiro a gente vai fazer o seguinte. Existe uma reação chamada elementar. Toda vez que a reação for elementar, ela ocorre em uma etapa só. Aspecto importante para você. O fato da reação ser elementar é uma informação dada pelo examinador. Então o examinador vai começar o texto. Considerando que tal reação apresentada no exercício é uma reação elementar, ou que ela se comporta como uma reação elementar. Em ela sendo elementar, ela ocorre então em uma etapa só. Então você não tem condições e não precisa pensar em decorar que reação é ou não elementar. Essa informação é dada pelo examinador. Tudo bem? Ótimo. Escrevi uma reação genérica para você. A mais B que dá C, em que M pequenininho, P pequenininho e X pequenininho são os coeficientes estequiométricos da reação devidamente balanceada. Existe uma expressão chamada lei da velocidade ou equação da velocidade. Ela está escrita aqui para você. V de velocidade é igual a um K, é uma constante, chamada constante da velocidade, chamada constante cinética, que multiplica, você já viu esse símbolo comigo, concentração de A, concentração expressa em mol por litro, que multiplica a concentração de B, concentração expressa em mol por litro. Observe que o A está elevado a um M pequenininho, que é o coeficiente estequiométrico, e que o B está elevado a um P pequenininho, que é o coeficiente estequiométrico. O que essa lei está contando para mim? Que a velocidade da reação depende da concentração dos reagentes, que ela também é proporcional a um K, cujo nome é constante da velocidade. Essa constante ela depende muito da reação e da temperatura. A constante ou é dada para mim no exercício, ou ele me dá informações que me permitem descobrir o valor dessa constante, visto que essa constante é determinada no laboratório de forma experimental. Ela varia de reação para reação, e para uma mesma reação ela varia com a temperatura. Então, uma constante experimental. Não tem como a gente sonhar na possibilidade de decorar. Combinado? Agora, uma coisa importante. O K é a constante da velocidade. Constante chamada cinética, constante da velocidade. Ótimo. A concentração está expressa em mol por litro. O M pequenininho e o P pequenininho, que na expressão da equação, na matemática, você chama de expoente, a química chama de ordem. Combinado? Você na matemática chama de expoente, na química eu falo ordem. Eu queria muito que você percebesse. Quando a reação ocorre em uma etapa, quando a reação é elementar, informação dada pelo examinador, eu tenho uma coincidência importante. O coeficiente estequiométrico coincide com a ordem. Coeficiente estequiométrico coincide com a ordem. Coeficiente estequiométrico coincide com a ordem. O mais importante para você é, qual é a finalidade dessa equação? Mostrar para mim qual é a influência que o reagente tem sobre a velocidade. Olha que legal. Maior ordem, maior influência. Menor ordem, menor influência. Dois reagentes têm a mesma ordem, eles exercem a mesma influência. Um reagente tem ordem 0, por algum motivo,
ele não exerce influência. Professor, preciso entender. Então a finalidade da ordem é mostrar para mim qual é a influência matemática que o reagente tem sobre a velocidade da reação. O quanto ele faz a velocidade da reação aumentar, ou quanto ele faz a velocidade da reação diminuir. Combinado? Olha o que eu fiz. Chamei de um exemplo. 2CO mais O2 dando 2CO2. Como é que a gente combinou? Considerando que essa reação é uma reação elementar. Portanto, então ela ocorre em uma etapa. Eu escrevi para você a equação da velocidade. V de velocidade é igual a K, a constante da velocidade, que multiplica o CO, quem é reagente, elevado ao quadrado. Então a ordem dele vale 2. Esse 2 veio da onde? Veio daqui. Como é que a gente acabou de combinar? O coeficiente estequiométrico se transforma na ordem quando a reação é dita elementar. Tudo bem? Que multiplica o oxigênio, que também é um reagente. Note que a ordem vale 1, porque o coeficiente é 1. A velocidade da reação não participam os produtos, participam apenas os reagentes. Então a velocidade da reação depende da concentração de cada reagente. Cada reagente possui uma certa ordem que coincide com o coeficiente estequiométrico do reagente. Essa coincidência só acontece quando a reação é dita elementar. Tudo bem? Te dei 3 situações. Eu vou analisar o CO, vou analisar o oxigênio e vou analisar os dois. Tudo bem? Vou colocar colorido para chamar a sua atenção. Eu vou admitir que a concentração do CO é multiplicada por 2. Então é como se eu perguntasse para você assim: o que acontece quando a velocidade da reação, quando a concentração do CO é multiplicada por 2? Então o que acontece com a velocidade quando a concentração do CO é duplicada? Eu vou analisar só o CO. Então eu vou admitir que a concentração do oxigênio não varia. A gente vai analisar um fator de cada vez. Então eu estou admitindo que a temperatura também não muda. Agora lá vai você me ajudar. Quando você multiplicar a concentração do CO por 2, na expressão da velocidade ele está elevado ao quadrado. Então a velocidade será multiplicada por 4. Então você entendeu? A concentração do CO duplica e por causa dele a velocidade quadruplica, considerando uma situação em que a concentração do oxigênio não varia e que a temperatura também não variou. Agora, vamos analisar a influência do oxigênio. Eu também quero que a concentração do oxigênio seja duplicada. Você entende por quê? Porque aí eu vou analisar a influência que reagentes diferentes têm para uma mesma variação na concentração. E agora a concentração do CO se mantém constante. O que você precisa entender? Quando a concentração do oxigênio duplica, na expressão da velocidade ele está elevado a 1. Então a velocidade ela vai multiplicar por 2. O que você percebeu? Uma mesma variação na concentração de 2 reagentes diferentes influencia a velocidade de forma diferente. Então, cada reagente está influenciando a velocidade de uma maneira diferente. E o que você percebeu? O reagente que tem uma ordem maior produziu uma influência maior.
o reagente que tem uma ordem menor produziu uma influência menor. Vamos analisar agora a situação C. Agora eu vou analisar os dois reagentes. De cara já vou te dar um spoiler. Se eu vou mexer na concentração dos dois reagentes ao mesmo tempo, a mudança na velocidade vai ser mais significativa. A velocidade vai sofrer uma influência maior. Combinado? Olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar a concentração do CO por 2 e vou multiplicar a concentração do oxigênio por 2. O que a gente já sabe? Por causa do CO, a velocidade quadruplica. É multiplicada por 4. Por causa do oxigênio, a velocidade duplica. Ela é multiplicada por 2. Então agora, a velocidade será ao mesmo tempo multiplicada por 4 e por 2. Portanto, ela vai aumentar 8 vezes. O que eu te mostrei aqui de importante? Que dependendo da ordem, reagentes diferentes exercem influências diferentes. E o que mais ficou claro para você aqui? A velocidade da reação é representada por uma equação da velocidade. Na equação entram apenas os reagentes, a concentração dos reagentes está expressa em mol por litro, e quando a reação é elementar, eu tenho uma coincidência importante. O coeficiente estequiométrico coincide com a ordem, que é o expoente que eu tenho na equação da velocidade. Você do outro lado está pensando assim agora. E quando a reação não ocorre em uma única etapa? É o que a gente vai ver agora. E chance, eu estou do seu lado. Alô? Beleza, pessoal. Então, dúvidas até aqui, tá tranquilo? Se estiver tranquilo, a gente pode seguir para o segundo vídeo, então, onde a gente vai ver o que são reações não elementares, né? Então, a gente viu já agora reações elementares, como que calcula a lei da reação, então agora não elementares, né? Quando não tem uma etapa simples. Boa, beleza. Então aqui a gente vai ver, né? Mas a ideia é quando tem uma etapa só, a lei da velocidade se aplica. Quando tem diversas etapas, a lei da velocidade vai ser a da etapa mais lenta. A gente vai ver um pouquinho isso agora. Ninhos, continuamos falando na concentração dos reagentes. Eu falei para você em reações chamadas elementares, reações que ocorrem em apenas uma etapa. Mas eu tenho um grande número de reações que não são elementares. Então são reações que ocorrem ao longo de várias etapas. Tudo bem? Reações não elementares. Eu escrevi um textinho aqui para você e esse textinho é fundamental. Então esse textinho tem um princípio teórico que eu preciso que você lembre. Vamos ler junto? Em um mecanismo, aí eu ajudei você, um conjunto, então a gente está pensando em várias, um conjunto de equações químicas elementares. Cada equação do mecanismo, individualmente falando, é uma equação elementar, mas as equações não são independentes, elas ocorrem concomitantemente. Elas ocorrem juntas. Então significa dizer que se eu tenho um mecanismo de 10 equações, a reação número 1, a reação número 2, a reação número 3, a reação número 10, as equações independentes são individualmente equações elementares. Mas as 10 equações guardam entre si um grau de dependência. Uma depende da outra. A reação número 2 ocorre porque ocorreu a número 1.
A reação número 3 ocorre porque ocorreu a 2, que por consequência ocorreu a 1 e assim por diante. Em um mecanismo, isto é, um conjunto de equações elementares e consecutivas, é isso que eu acabei de dizer, elas ocorrem concomitantemente, ou seja, existe um grau de dependência entre elas. A lei da velocidade, eu posso chamar de lei ou posso falar equação da velocidade. Depende apenas significa unicamente, ou seja, o seu professor está sendo super restritivo, apenas da etapa mais lenta. Eu vou escrever uma coisa que eu esqueci, que me veio à cabeça, para te dar mais segurança. Essa etapa mais lenta, ela é igual a mamãe, ela é única, é uma só. Uma só. Então o mecanismo pode ter 50 equações. Eu tenho uma etapa que é a mais lenta de todas. E essa etapa mais lenta, a gente já combinou isso, é sempre a de maior energia de ativação e, portanto, a de menor velocidade. Então, se ele me dá um gráfico em que ele me mostra vários complexos ativados, quando eu olhar para o gráfico, a curva cujo complexo ativado é maior, a curva cuja energia de ativação é maior, é a curva que vai me dar a menor velocidade. Não pode esquecer disso aqui. Combinado? Agora eu vou usar essa ideia em duas situações. Primeiro aqui. 2A mais B dando A 2B. Essa é a minha reação global. Eu estou contando para você que essa reação global ocorre ao longo de duas etapas. A mais A que dá A2, A2 mais B que dá A2B. O que eu queria muito que você percebesse? Que a soma das duas etapas me dá a reação global. Dá uma olhadinha. O A2 aqui foi produzido, o A2 aqui foi consumido. Se eu somar as duas reações, dá uma olhadinha. Tchan sumiu, tchan sumiu. E se eu somar as duas, eu vou ter 2A mais B dando A 2B. Esse A2 que a gente cancela, eu chamo de intermediário. Eu já usei esse nome com você quando eu falei sobre catalisador. O intermediário é uma substância que foi produzida em uma etapa e é imediatamente consumida na etapa seguinte. Note que eu precisei produzir o A2 na etapa número 1 para que ele fosse consumido na etapa número 2. Então, o A2 que foi consumido na etapa 2 é o A2 que foi produzido na etapa 1. Por isso que eu te disse, as equações guardam entre si um grau de dependência. Ficou claro? Ótimo. Como eu disse para você, a lei da velocidade depende apenas da etapa mais lenta. E ele está me contando qual é a etapa mais lenta que é essa. Eu vou escrever para você a equação da velocidade. V é igual a K, que multiplica A elevado a 1, que multiplica A elevado a 1. Tudo bem? Ou eu posso escrever V é igual a K A ao quadrado. Ou eu posso escrever V é igual a K A ao quadrado. Eu vou fazer uma coisa que tem um sentido, um significado matemático, mas tem um significado, um sentido químico, que multiplica B elevado a 0. Como nós combinamos hoje na aula? Que isso chama ordem, e que a ordem está contando para mim qual é a influência que o reagente tem sobre a velocidade. Eu disse para você que reagentes diferentes às vezes têm influências diferentes. E eu disse para você que às vezes é comum que o reagente não exerça influência, e quando isso acontece a ordem dele vale 0.
Então, olha o significado. O reagente B pertence à reação global. Mas o reagente B não é reagente da etapa lenta. Então, quando eu tenho um reagente que pertence à equação global, mas não pertence à etapa que determina a lei da velocidade, este reagente não exerce influência sobre a velocidade. O que está escrito aqui? Que se eu quiser aumentar a velocidade desse mecanismo, eu preciso aumentar a concentração do reagente A e não do reagente B. O reagente que exerce influência sobre a velocidade é o reagente A e não o reagente B. Então, quando eu tenho um processo químico em relação ao aspecto da cinética, subdividido em vários pedaços, que eu estou chamando de várias etapas, etapas que se comunicam entre si, a etapa que determina a lei da velocidade do mecanismo é única. Ele vai contar para mim. É sempre a etapa mais lenta, cuja energia de ativação é maior, cuja velocidade é menor. Então, quando eu tenho um mecanismo, os meus olhos observam apenas a etapa mais lenta. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o que está aqui, eu vou escolher um exemplo para a gente encontrar a etapa mais lenta. Me dá só um minutinho. Chance, estou do seu lado. Aluninhos, vamos continuar? Olha a ideia que eu vou te propor. Vou te propor um exercício que tem tudo a ver com achar a equação da velocidade e com a reação ser ou não elementar. Tudo bem? Vamos te dar o contexto. Vou te oferecer uma tabela e nessa tabela eu tenho dados de um experimento que foi realizado dentro do laboratório. Sempre a 25 graus Celsius. Aí eu escrevi aqui uma reação química. 3A mais B dando C, dando A2B mais AC. Nessa minha tabela é colocado a concentração, sempre em mol por litro, de cada reagente. E nessa minha tabela eu tenho a velocidade da reação, que está expressa em mol por litro por minuto, ou como eu escrevi aqui, mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. Então imagina você dentro do laboratório. Eu fiz 4 experimentos diferentes sobre a mesma reação, todos feitos à mesma temperatura. O que foi variado? Foi variado a concentração. E a partir da variação da concentração, se encontrou a velocidade. Eu quero, com essas concentrações de cada um dos reagentes, com as velocidades associadas a cada experimento, eu quero encontrar duas coisas. A lei da velocidade dessa reação e, achada a lei da velocidade, eu vou encontrar o K. Não vai ser uma tarefa muito difícil achar o K, porque a temperatura está sendo mantida constante. Então, no momento em que eu encontrar a equação da velocidade, encontrar o K passa a ser uma tarefa fácil. Ou seja, no momento em que eu resolver o item A, eu facilmente consigo achar o item B. Então, a nossa maior dificuldade aqui é achar o item A. Então, olha só. V é igual a K, que multiplica A, que multiplica B, que multiplica C. Nós combinamos que cada reagente está elevado a um certo expoente, que eu falei que a química gosta de chamar de ordem. Eu disse para você que a ordem só coincide com o coeficiente estequiométrico quando a reação é dita elementar. Nesse tipo de exercício, eu vou fazer uma determinação experimental. Eu vou usar as informações do experimento para encontrar a equação da velocidade. Nesse tipo de exercício, a reação nunca é elementar. Vamos usar o bom senso. Se essa reação fosse elementar, toda essa tabela
é desnecessária. Então, nesse tipo de exercício, a reação nunca é elementar. Tudo bem para você que eu tenho 3 reagentes? Então, olha o segredo. Eu vou analisar um de cada vez. Eu vou analisar primeiro o A, vou fixar o B e o C. Vou analisar o B, vou fixar o A e o C. Você entende? Um reagente de cada vez. Como eu tenho um pouco mais de experiência do que você, eu vou induzir você a fazer a melhor escolha junto comigo. Eu vou primeiro analisar o reagente C. Então dá uma olhadinha. Eu vou comparar o experimento 1 e o experimento 2. A temperatura não mudou. Tudo bem? Você concorda comigo que quando eu comparo o experimento 1 com o experimento 2, a gente observa que a concentração do reagente C está aumentando? E por acaso ela está aumentando 2 vezes. O que a gente já imagina? Que quando a concentração de um reagente aumente, ele faça a velocidade aumentar. Porque se eu tenho mais partículas desse reagente, eu tenho mais contato, mais colisões, eu estou esperando ver a velocidade da reação aumentar. Eu queria muito que você percebesse que nesse mesmo intervalo, dá uma olhada, a concentração do reagente A e a concentração do reagente B, eu vou colocar um K, em que esse K para mim tem o significado de dizer que ficou constante. Pensa. Para a velocidade mudar, é porque a concentração do reagente variou. Então, se a concentração do reagente A e do reagente B não variam, eles não estão exercendo influência na velocidade da reação. Entretanto, a concentração do reagente C variou. Eu estou esperando ver a velocidade da reação mudar. A concentração do reagente C aumentou. Eu estou esperando ver a velocidade da reação aumentar. Qual não é a minha surpresa ao perceber que a velocidade não mudou? Qual é a interpretação que eu vou fazer? O reagente C é reagente da reação global, mas ele não é reagente da etapa lenta. Para ficar bem didático para você. A concentração do reagente A não mudou. A concentração do reagente B não mudou. A concentração do reagente C duplicou. A velocidade não mudou. Significa dizer que o reagente C não exerce influência sobre a velocidade. O reagente C não pertence àquela etapa especial, cujo nome é etapa lenta. Portanto, o reagente C, por não exercer influência na velocidade, a ordem que ele tem é 0. Professor, então você está contando o seguinte para mim, que quando eu olhar uma tabela e perceber pelos valores que me são fornecidos que a velocidade não muda, embora a concentração do reagente varie, a interpretação que eu tenho é que esse reagente não pertence à etapa lenta e a ordem dele é 0. É isso aí. Tudo bem que o reagente C não exerce influência? Tudo bem que eu tenho um monte de números para olhar aqui? Então, olha que malandro o seu professor vai ser. O reagente C não exerce influência. Significa dizer que se a concentração do reagente C aumentar ou diminuir, a velocidade não vai mudar. Ele não participa da etapa lenta. Então o reagente C está me atrapalhando aqui. Eu vou pegar ele e vou riscar. Eu não quero mais que os meus olhos olhem para ele. Eu tenho medo dele me confundir. Então agora ficou mais fácil. Eu tenho 3 reagentes. Eu só preciso olhar para 2. Para o A e para o B. Então a primeira coisa que eu fiz
foi perceber que o reagente C tem ordem 0, que ele não exerce influência na velocidade. Combinado? Sobraram 2 reagentes. Eu vou mudar a cor para você me ajudar a enxergar. Eu tenho o reagente A e o reagente B, tudo bem? Eu vou olhar primeiro o A, depois o B, ou primeiro o B e depois o A, aí você escolhe. Então eu vou fazer o seguinte, dá uma olhadinha. Eu vou olhar esses 2. Meus olhos já não estão mais olhando o reagente C. Quando eu olho esses 2, qual a primeira coisa que eu vejo? Que a concentração do reagente B está aumentando, está duplicando. A concentração era meio, passou para 1. Já sei que a temperatura não muda, então a temperatura não está influenciando em nada aqui. Estou vendo que a concentração do reagente A se mantém constante. Então qual é o meu raciocínio? A concentração do reagente B duplicou. Não estou olhando mais para o C. A concentração do reagente A se mantém constante. Combinado? Ótimo. Eu estou vendo que no mesmo intervalo a velocidade duplicou. Opa! Qual a primeira conclusão que eu tiro? Quando a concentração do reagente B aumenta, a velocidade aumenta, ele participa da equação da velocidade. Vamos colocar aqui outra vez? A concentração do reagente A ficou constante. O reagente C, eu não preciso nem olhar. O reagente B duplicou. A velocidade também duplicou. A informação de que aqui é multiplicado por 2 e aqui é multiplicado por 2 não foi algo que você calculou. Foi algo que você observou. Você observou. Agora vamos tirar a nossa conclusão. O reagente B participa da equação da velocidade, porque quando a sua concentração varia, ele faz a velocidade também variar. A concentração dele é multiplicada por 2, a velocidade também é multiplicada por 2. As grandezas são diretamente proporcionais. A ordem é 1. Posso te dar um jeitinho fácil de você pensar? 2 elevado a alguma coisa é 2, portanto a ordem vale 1. Falta mais 1. Agora eu vou comparar o experimento 2 e o experimento 4. Quando eu comparo o experimento 2 e o 4, qual a primeira coisa que eu noto? Que a concentração do reagente B não varia. Já sei que a temperatura não varia. Já sei que o reagente C não exerce influência. Estou vendo que a concentração do A duplica. E eu estou vendo que a velocidade quadruplica. Opa! A velocidade mudou, porque a concentração do A variou. Então o reagente A participa da equação da velocidade. Eu preciso achar a ordem. Multiplicou por 2. Concentração do B ficou constante. A velocidade multiplicou por 4. Os meus olhos já não olham mais o reagente C. Ele não exerce influência. Quando a concentração do reagente A duplica, a velocidade quadruplica. 2 elevado a alguma coisa é 4. A ordem é 2. Portanto, a equação da velocidade ficou V é igual a K. A ao quadrado que multiplica B elevado a 1. Isso tem caído muito nas provas feitas pela VUNESP. Ordem da reação em relação ao reagente A. Ordem 2.
ordem da reação em relação ao reagente B, ordem 1, ordem global. A ordem global, eu vou somar as ordens. 2 mais 1, a ordem global vale 3. Ele pode te perguntar por que o reagente C, embora reagente da reação global, não entrou na equação da velocidade? Não entrou, porque participa da equação global, mas não participa da etapa mais lenta. E por isso a ordem dele vale 0. Ordem 0 não exerce influência sobre a velocidade. E para a gente fechar, é possível que com esta equação ele te peça para você achar o K, achar o número e a sua respectiva unidade. Precisa tomar muito cuidado, hein? Constante de equilíbrio não tem unidade, constante de velocidade tem. A constante que a gente vai achar aqui é a constante da velocidade. Constante de velocidade tem unidade, mas não tem uma única unidade. A unidade depende muito da equação que eu tenho. Vamos lá, para você me ajudar? K é V. A ao quadrado que multiplica B. Combinado? K é igual. Agora você vai me ajudar. Tudo bem que eu fiz 4 experimentos? Tudo bem que os 4 experimentos foram feitos à mesma temperatura? Tudo bem que eu tenho 4 linhas? Linha número 1, linha número 2, linha número 3, linha número 4. Eu posso escolher qualquer uma das linhas? Eu vou escolher a linha mais conveniente? Eu vou escolher a linha número 4, por causa desse número aqui. Porque esse número vai ser elevado ao quadrado. A conta vai ficar fácil. 0,08, tirei daqui. Mol, litro a menos 1, minuto a menos 1, sobre concentração de A ao quadrado, ela vale 1. 1 mol, litro a menos 1, que multiplica 1 mol, litro a menos 1. E a concentração do B vale meio. Meio mol, litro a menos 1. De cara, seu professor vai tirar isso aqui, dá uma olhadinha, ó. Tchan sumiu, tchan sumiu. Como a gente combinou, a constante tem unidade e um valor numérico. Portanto, essa constante vai ficar 0,08 dividido por meio, 0,16. Agora eu preciso da unidade. Mol vezes mol, mol ao quadrado, sobe mol a menos 2. Litro a menos 1 com litro a menos 1, litro a menos 2. Subiu litro ao quadrado, que multiplica minuto a menos 1. Coloquei coloridinho para dar um destaque. Você reparou? Eu te fiz 2 perguntas. Com esta tabela, qual a equação da velocidade que corresponde a esta reação? Achei. Quais as ordens dos reagentes? A ordem global. A gente achou. Qual o valor da constante K? A constante da velocidade? A gente achou o número e a sua respectiva unidade.
Nesse tipo de exercício, a reação nunca é elementar. Nesse tipo de exercício, com os dados que o exercício me fornece, eu sou capaz de achar a etapa mais lenta, a que determina a equação da velocidade. E com a etapa mais lenta e com os valores, eu sou capaz de encontrar o valor do K. Se você pegar as provas que você prestou o ano passado, você vai reparar que é muito frequente esse tipo de exercício. Precisa ficar bem atento. Assista mais de uma vez. Num outro momento, eu faço um outro exemplo para você. E tchau, eu estou do seu lado. E aí, pessoal? Bom, é o que foi dito, né? Assista mais de uma vez. Sério? Ficou com um pouco de dúvida nessa parte? Então, eu me enrolei um pouco. Tá. Chegou um momento que eu perdi o fio da meada e eu não consegui mais acompanhar, mas eu fui olhando, assim. Mas o que foi dito no final, né? Assistam mais de uma vez. Tá. Porque o primeiro foi mais tranquilo, é isso, né? Foi, muito mais de boa. Beleza, reações elementares, tranquilo. Aí, Sim. segundo, história de etapa lenta, etapa rápida. O que foi que pegou mais, Vitor? Olha, acho que no meio, assim, sabe? Eu não sei se foi aqui, se a minha atenção foi embora, mas eu não entendi mais. Eu cortei. Mas é isso, que eu vou assistir depois de novo, com calma. Beleza, tá bom. Então é isso, eu vou mandar um forms pra vocês com algumas perguntas e... Ixi, tá dando eco. E com... Enfim, e com exercícios pra fazer, vocês treinam, revêem os vídeos, tranquilo. Tiver dúvida, entre em contato comigo, pelo WhatsApp, né, enfim. E aí a gente vai conversando. Eu vou parar de gravar pro pessoal que tá em casa e Vitor, Vitória, se quiserem, a gente pode continuar conversando também.